Na década de 90, nada era tão mais feminino que o rosa. Diante desse conceito, surgiu nos Estados Unidos o movimento internacional conhecido como Outubro Rosa, que com a aprovação do Congresso tornou-se o mês internacional americano de prevenção ao câncer de mama. A popularidade de Outubro Rosa alcançou o mundo de forma bonita, elegante, feminina, motivando e unindo povos em torno de uma causa tão nobre. E aqui estamos nós, Brasil, para sensibilizar autoridades, entidades e as organizações de modo geral a usar esse laço e trabalhar por uma prevenção eficaz, independente do gênero, porque vida é vida. O Enfoque da Semana trouxe a secretária da Saúde do Estado, doutora Cláudia Veras, para ser a minha entrevistada. Ela vai falar tudo a respeito de como anda a saúde da mulher na Paraíba, enlaçada por essa grande causa. Doutora Cláudia Veras, é um prazer enorme contar com a sua presença nesse mês tão importante para nós mulheres, que é o Outubro Rosa. Como secretária de Saúde, você transita por diversos assuntos da mais alta complexidade. Mas como se trata do mês de outubro, nós vamos pautar hoje o Outubro Rosa. Claro que toda essa campanha dá uma sacudida na população, principalmente no nosso público-alvo. Mas você acredita que ela é eficaz, que ela traz resultados que podem ser mensurados? É um prazer estar aqui com você no programa Em Foco. Eu diria que sim. Eu acho que, na verdade, a campanha do Outubro Rosa, hoje ela tem um papel muito importante, que é dar visibilidade, né, ao câncer de mama e a todas as ações que a gente pode realizar nos serviços de saúde em relação tanto à detecção precoce como à prevenção e ao tratamento do câncer de mama. Se a gente considerar que na população feminina as neoplasias são a segunda maior causa de morte e o câncer, por exemplo, na Paraíba, o câncer de mama é a segunda maior causa entre as neoplasias, a gente compreende que tem uma relevância importante para a saúde pública no Brasil e na Paraíba. E eu diria que a campanha do Outubro Rosa, ela cumpre um papel, sim, de dar visibilidade, de sensibilizar as pessoas e demonstrar que assim, a gente precisa enfrentar essas questões. Então, eu diria que é uma campanha bastante importante para as mulheres. O movimento Outubro Rosa é muito importante, mas a mulher precisa de um olhar voltado não só para o mês de outubro, mas sim para todos os meses do ano. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a Paraíba tem 880 novos casos de câncer de mama. O que ou quais as ações que a Secretaria do Estado da Saúde está fazendo para mudar esse cenário? Realmente o INCA tem uma estimativa do número de novos casos de câncer, né, por ano. E a gente tem trabalhado de forma muito intensa e eu acho que um marco para a história da Paraíba, Miriam, da história da saúde pública da Paraíba, foi a abertura do Hospital do Bem, que é uma unidade de oncologia no sertão da Paraíba. Acho que você sabe que recentemente nós participamos da inauguração do Hospital do Bem e um dos tipos de neoplasia que serão atendidas no Hospital do Bem é a neoplasia de mama. Então, assim, a gente tem, acho que é um dos equipamentos assim, mais ousados e mais emblemáticos para a história da saúde pública na Paraíba, porque a gente sempre teve, historicamente, a alta complexidade que a gente chama em saúde, que exatamente o tratamento do câncer, ele é considerado da alta complexidade em saúde, ele só era até então realizado em João Pessoa ou em Campina Grande. Então você imagine que pessoas precisavam percorrer aí praticamente até 500 quilômetros ou mais para vir fazer um tratamento de câncer ou em Campina Grande ou em João Pessoa. Então, com a abertura do Hospital do Bem,
a gente começa a descentralizar o atendimento em oncologia para o sertão da Paraíba. A população que a gente estima atender é de mais de 1 milhão de habitantes, de pessoas que moram naquela região toda. O Hospital do Bem fica localizado em Patos, que é uma cidade que tem um papel, inclusive, importante para a rede de atenção à saúde no estado da Paraíba, e agora mais ainda com o atendimento em oncologia. Então, assim, a gente destaca, por exemplo, Miriam, que a primeira usuária que fez consulta e foi atendida no Hospital do Bem é da zona rural do município de Teixeira, e ela está fazendo exatamente um tratamento de câncer de mama. Então, assim, para essas famílias é um alento, né? A gente participou, eu acho que foi, para mim, um dos momentos mais importantes durante esse período em que eu estive na gestão. Foi um dos momentos assim, mais significativos, porque assim, toda a população estava lá saudando o governador Ricardo Coutinho, saudando a iniciativa e literalmente assim, celebrando a chegada do hospital. E fiquei assim, muito, inclusive, comovida por um depoimento da presidente de uma ONG que atua na região do Sertão. Eles fazem o apoio às pessoas e às famílias de pessoas com câncer que precisam fazer tratamento, etc. Inclusive, no dia, elas inauguraram uma casa de apoio para essas famílias, porque muitas vezes as pessoas estão debilitadas, por exemplo, fizeram quimioterapia, precisam repousar um pouco até voltar para casa. E ela disse assim que uma coisa que marcou muito ela é que ela tinha acompanhado uma pessoa que teve câncer e fez o tratamento aqui no Napoleão Laureano, mas era uma situação bastante grave e ela veio a falecer. Mas ela disse que uma das coisas que ela disse assim, ela disse: eu suporto tudo o que eu tenho que fazer no meu tratamento, mas eu não suporto a saudade do meu filho de 7 anos de idade. Então, a gente sabe o que significa isso para a população poder ter a atenção e o cuidado que elas necessitam, o quanto mais perto elas estiverem de suas casas. Continuar com a família por perto, exatamente, né? Dando força, dando e a família, ela relatou que a família não tinha condição de vir, só tinha condição de vir eventualmente e tudo mais. Então, assim, ela passou alguns meses fazendo tratamento aqui. Inclusive, e eu acho que isso foi uma coisa muito importante, foi, com certeza. O que você acha que deve ser dito de forma mais esclarecedora? Ou a forma que é publicizada já é o suficiente? Olha, eu acho que, eu não sei te dizer exatamente assim, se tem algumas coisas que podem ser ditas de outra maneira, mas eu colocaria da seguinte forma, que é muito importante que a gente tenha a possibilidade de informar as pessoas o mais, digamos assim, da forma mais clara possível e da maneira que a gente consiga acessar mais pessoas. Então, eu acho que, primeiro, que o poder público tem uma responsabilidade muito grande sob o ponto de vista do acesso e da oferta dos serviços, a gente compreende isso. E essa é uma responsabilidade, Miriam, que não, digamos assim, pelo menos no meu papel como gestora, isso não sai da minha, digamos assim, isso não sai da minha cabeça em nenhum momento, a responsabilidade que a gente tem, porque a gente compreende que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, assim, eu diria que isso é o mote do nosso trabalho. Mas pensando nisso, e aí você tem que saber exatamente quais são as questões. Por exemplo, se eu faço uma grande campanha, se eu dou muita visibilidade ao Outubro Rosa e digo, por exemplo, que a mamografia é um exame de excelência para que seja para a detecção precoce do câncer de mama. Então, se a mensagem é essa, por outro lado, eu tenho que dizer também, olha, mas então se você precisa fazer uma mamografia, aonde é que você vai se dirigir, aonde é que o exame vai estar disponível e como é que você vai acessar esse exame. Então, o que eu acho que a gente precisa é ter não apenas a informação, mas ter a ação também. Então, o que é que a gente precisa informar e quais são, dentro daquilo que a gente precisa informar,
as responsabilidades que a gente precisa ter. Então, toda vez que a gente pensava, e hoje eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde como gestora, mas já trabalhei, por exemplo, na Secretaria de Saúde do município de João Pessoa, quando o governador foi prefeito da cidade, eu também trabalhei na gestão, e a gente sempre se preocupava, assim, quando a gente dizia, vamos planejar a campanha do Outubro Rosa, paralelamente a gente tinha que dizer como é que a gente vai organizar a oferta do serviço, onde é que as mulheres serão atendidas, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental. Fundamental. Você não pode despertá-las e depois ela não ter onde... Exatamente. Serviço, né? Exatamente. Na sua opinião, Outubro Rosa é meramente educacional e preventivo, a campanha, ou ela também serve para despertar a mulher para o autoconhecimento e mensurar os seus limites? Eu acho que sim, eu acho que o Outubro Rosa, ele quando nasceu, ele nasceu e tinha um pouco essa função, né? Primeiro, a gente precisa identificar quais são os agravos, quais são as patologias que mais acometem as mulheres e compreendendo isso, porque como eu te falei, por exemplo, na Paraíba a gente teve 3.791 casos de câncer, de óbitos por câncer no ano 2017. Desses, entre as mulheres, a mama foi a maior, foi o tipo mais prevalente. Então, assim, com isso, acho que a gente precisa compreender que as mulheres também precisam ter um alerta. Olha, se eu estou na faixa etária que é prioritária para fazer o exame, a gente precisa fazer o exame. Precisa, por exemplo, fazer a consulta com mastologista, especialmente as mulheres a partir de uma determinada faixa etária, elas têm uma indicação de fazer pelo menos uma mamografia uma vez por ano, e é necessário isso, esse despertar que você diz, ele também se dará a partir do momento que as pessoas identifiquem que elas estão naquele, digamos assim, naquele grupo de risco. Eu, inclusive, toquei nesse assunto porque eu assistindo ainda essa semana uma entrevista de Ana Furtado, que está com câncer, está no processo final, na cura, e ela disse que se descobriu, achava que era uma Mulher Maravilha, que aquilo não atingiria e que ela era capaz de vencer todos os limites de qualquer coisa, mas nunca imaginou que o câncer também chegasse até ela, o câncer de mama chegasse até ela. Logo ela que era uma mulher bem esclarecida, que ia a médico e etc, etc. Então, eu acho que a campanha também serve para, na minha opinião, para despertar, e você colocou isso muito bem. É tanto que na pergunta seguinte que eu vou te fazer, a gente continua abordando esse assunto, porque estamos no século XXI, né? Onde tabus foram derrubados, desde os anos 90 até hoje. Mesmo assim, você acha que a mulher ainda resiste ao médico? Eu acho que, em alguns casos, eu diria que sim. Eu acho que a campanha e a mobilização que se faz em torno disso e o diálogo que se faz em torno disso, eu acho muito importante, Miriam. Eu não sei se você lembra, talvez algumas décadas atrás, muitas vezes as pessoas não pronunciavam a palavra câncer. As pessoas não queriam dizer. E hoje você vê, por exemplo, eu já acompanhei, inclusive pessoas amigas que tiveram câncer de mama, conversaram abertamente sobre isso. A gente sabe também que é uma doença que pode ser curável quanto mais precocemente detectada e mais precocemente tratada, as chances de cura são muito mais altas, entendeu? Então, acho muito importante que agora a gente tenha, inclusive, espaço, associações, pessoas que estejam dispostas a contarem da sua experiência, dizer como é que elas enfrentaram e isso, né? E demonstrar que, olha, é isso, a gente passa por essa etapa e tudo mais. Numa outra pauta que não era de neoplasia, mas eu tive recentemente numa visita de trabalho ao Instituto dos Cegos, me convidaram para conhecer o trabalho e tinha um grupo de jovens
pessoas bem jovens que perderam a visão porque tinham diabetes e perderam a visão por complicações da diabetes. E aí perguntamos, né, a gente estava no grupo fazendo essa visita, perguntamos a essas pessoas, jovens de cerca de 20 e poucos anos, se elas não sabiam que uma das complicações da doença seria a perda da visão. E elas disseram que sabiam, mas que achavam que não seriam acometidas. Tipo assim, olha, a gente sabia, mas a gente achou que não aconteceria com a gente. Bem a história da Mulher Maravilha. Então, é exatamente, faço Furtado. aí um paralelo com isso. Muitas vezes a gente acha, não, isso não me atinge, isso não vai acontecer comigo. E a gente sabe que pode acontecer com qualquer pessoa. E você falando de tabus, né? E perguntando se eu lembrava disso, e eu lembro perfeitamente que a minha avó, quando tratava desse assunto, eu ainda muito criança, ela dizia aquela doença. A nossa vizinha, a nossa parente está com aquela doença. Exatamente. E eu ficava muito curiosa para saber aquela doença. Então era exatamente o tabu, né? Achava que na medida que você falasse, ela talvez se aproximasse mais de você. Então evitava qualquer tipo Exatamente. de assunto a respeito. Quando a gente se depara com mulheres até menos esclarecidas de informação, com menos acesso à informação, a gente percebe que existe ainda muitos mitos. E nós vamos querer saber de você quais são esses mitos. Mas a gente vai fazer isso após o nosso intervalo, depois dos comerciais. Voltamos daqui a pouquinho com a doutora Cláudia Veras. Aguarda.